E diz assim a palavra dele, que nos fortalece, nos renova, nos abençoa, que é uma bússola, é a nossa direção. Tiago capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Vamos falar com Deus. Senhor, queremos te agradecer por mais esse ano, pelo privilégio de estarmos na Tua presença, na Tua casa, esses dias, Senhor, que o Senhor nos deu, o presente que é o agora, o que se chama hoje. Obrigado, Senhor, por esse ano que passou, 2021, e desde já colocamos 2022 nas Tuas mãos. Nesse momento, ó Deus, fala conosco, fala a Tua igreja, usa Teu servo, toca na minha mente, na minha saúde, enche-me com Teu Espírito Santo, perdoa os meus pecados, meus erros, Senhor, minhas falhas, ó Deus, e dá a revelação, mostra, direciona, Senhor, fala a Tua igreja, em nome de Jesus, assim nós oramos e Te agradecemos, amém, louvado seja Deus. De tantas coisas que nós falamos, tanto no culto da virada, como hoje de manhã, uma que nós vamos falar nessa noite, nós precisamos ter intensidade, é na paciência. Vivemos hoje numa época da impaciência. Não queremos mais esperar, não queremos mais aguardar, né? Se pega uma fila, já estamos quase desacostumados com fila, né? Quase não vamos mais aos bancos, né? Tudo no aplicativo, enfim. Mas aqui ele está falando da vida espiritual. Paciência é algo importante. Só que ele fala sobre sermos pacientes, essa palavra é para nós, para os irmãos, para os crentes. Tiago ele está dizendo, sede irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Hoje pela manhã nós falamos em Pedro sobre a vinda do Senhor. Nós não podemos entrar num novo ano sem lembrar, sem trazer novamente à nossa mente a esperança de que Jesus está voltando. E Pedro ele fala, olha, muitos zombam, muitos escarnecem da vinda do Senhor. Olha, mas já passou tanto tempo. Falamos hoje de manhã que Pedro fala na sua segunda carta, no último capítulo. Muitos, blasfemam, muitos deturpam a palavra, mas Jesus está voltando. Aí Pedro fala, olha, para Deus um dia são como 1000 anos como um dia. Então continuem acreditando, Jesus está voltando. E de tantas passagens, sobre a vinda de Jesus, uma delas está em Tiago, que é o que nós estamos lendo, ser paciente. Ter paciência é algo importante, é uma característica cristã. E quantas vezes nós perdemos, a paciência para problemas, adversidades, lutas. Às vezes pensamos em desistir, mas mantenha a paciência, persevere, perseverante na oração, na busca do Senhor. E nós não podemos perder o foco, a nossa esperança é a vinda do Senhor Jesus. Pedro, falamos de manhã, falou dos últimos dias, não sabemos o dia e a hora, mas para Deus um dia são como 1000 anos como um dia, e Jesus está voltando. 2022, 23, 25, 30, não sabemos, mas nós não podemos perder a fé. Nessa espera, enquanto Jesus não volta, não busca a sua igreja, não temos um encontro da noiva com seu noivo. Jesus muito ensinou sobre isso. Precisamos ser pacientes. Como? Não perdendo a fé, não desistindo, não desviando, não deixando de vir à igreja, não deixando de orar, não desanimando, não apostatando da fé. Cuidado. Muitos apostatam da fé, muitos deixam de servir, muitos tiram a mão do arado. E quem tira a mão do arado não é apto, digno do reino de Deus. Então, paciência. Nós cremos, nós acreditamos, Paulo fala a Timóteo, olha, a coroa da justiça está reservada para aqueles que amam a vinda de Jesus, capítulo 4. Então, nós precisamos ser pacientes até a vinda do Senhor. Ele traz aqui algumas comparações. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Quem planta sabe que é necessário ter paciência.
quem semeia, e nós precisamos viver isso. Semeamos. Você tem um alvo, você tem um projeto, você tem um sonho, e às vezes precisa esperar, 2, 3 anos. Você está orando, você está trabalhando, você está se esforçando, estudando para um concurso, não sei qual o sonho, qual o projeto, mas precisa o lavrador aguardar o tempo certo. É o que nós falamos de manhã. Deus tem o tempo certo na minha vida, na tua vida, então aguarde, seja paciente. Você está plantando, você está semeando, e na hora certa vai germinar, vai frutificar, e você vai colher esse fruto, você vai estar ali sendo abençoado por Deus. Não perca a paciência. Não sabemos o que vem em 2022, mas acalma o coração, Deus sabe. Deus já tem tudo preparado para cada dia, para cada momento. Se vier luta, seja paciente. Lembra que o lavrador, ele vai lavrar a terra e vai precisar esperar a chuva. Olha que coisa linda. Vai precisar aguardar até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Algo que precisa ser fortalecido é o nosso coração. Ele não está falando fortalecei a vossa mente, não fortalecei, ali na academia, pegar. Tudo bem, temos que cuidar, zelar, do nosso vigor físico, da nossa saúde, mas fortalecei o nosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Quantos corações enfraquecidos, pandemia, crises, medo, notícias, enfim, de calamidades, rumores de que 2022 vai ser um ano difícil. Meu amado irmão, descanse em Deus, descansa no Senhor. É tempo de fortalecimento, é tempo de fortalecer o coração no Senhor. E a nossa esperança não estão nas coisas aqui, tudo aqui é passageiro. A nossa esperança, a vinda do Senhor está próxima. Então é tempo de se reerguer, não é tempo de ficar prostrado. Ser cristão não é significado de ser alguém cabisbaixo, prostrado, murmurador, não, pelo contrário. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus nosso Senhor. Ser mais que vencedor não é ter as coisas materiais, não é ter as coisas, posição social. Se Deus quiser dar, amém. É ali que Deus vai te usar, Deus vai te frutificar. Mas ser mais que vencedor é você ter a certeza da sua salvação. Jesus está voltando naquele grande dia. Você não será deixado, você vai ter um encontro com Cristo. Então fortaleça o coração. Ânimo, alma forte, coração forte. E a Bíblia muito fala do coração. Daria aqui uma outra pregação. Deus olha o coração, lembra? Samuel... Eu não olho o exterior, eu olho o coração. De tudo que nós devemos guardar o coração, dele procede as fontes. Enfim, muito fala sobre o coração. Salmo, nos ensina, 119, versículo 8, 9, 10 e 11. Ele começa a falar sobre a importância da palavra de Deus, o que temos guardado no coração. Aí ele fala, como poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando o seu caminho segundo a palavra de Deus. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Vivemos em uma época que corações estão enfraquecendo, porque guardam o que não deve ser guardado, alimentam com o que não deve ser alimentado. Mas se você guarda no coração, se alimenta da palavra de Deus, tenha certeza que você, como diz o Salmo 1, é como árvore plantada junto a ribeiros, no devido tempo vai frutificar, você vai permanecer, vai prevalecer e é mais que vencedor. Você vai combater o bom combate, vai prevalecer, vai permanecer, não vai perder a esperança, vai encerrar a carreira e vai guardar a fé. Como Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Então nós não podemos permitir que o nosso coração venha enfraquecer. 2022 iniciamos. Muitos enfraquecem o coração, perdem a esperança das coisas espirituais, vão querer buscar se fortalecer lá fora. Cuidado. De manhã falamos aqui, falsos mestres, falsos ensinos, pessoas que deturpam a palavra, mas que lá no final sabem que dará em condenação.
E ele continua dizendo, versículo 9: irmãos, não vos queixeis um dos outros para não serem julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Ele está falando não julgar. Jesus nos ensinou tanto isso, né? Na mesma medida que julgar, serei julgado, né? Não julgueis uns aos outros. Juiz é Deus, Deus é quem vai julgar. Mas ele fala sobre perseverança, sobre paciência, lembrar o sofrimento, paciência dos profetas, que cumpriram cabalmente o seu ministério. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, quantas histórias, quantas perseguições. Isaías diz a tradição que foi cerrado ao meio num tronco. Jeremias, profeta chorão, de tanta, perseguição, lançado ali no cárcere, açoite, de tantas palavras, duras que ele teve que profetizar por causa do juízo de Deus. Escreveu Lamentações. Ezequiel, Daniel, levado cativo para a Babilônia. Quantos profetas que pagaram o preço, mas pregaram a palavra de Deus. Jonas até tentou fugir, mas foi até Nínive e pregou a palavra de Deus. Traga à memória, falamos de manhã, aquilo que nos dá esperança. Então ele diz, olha, tomai por modelo sofrimento e paciência dos profetas que pregaram. E ele diz, falaram em nome do Senhor, e versículo 11, eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Seja feliz, mas é porque se você é feliz, se você perseverar firme. Vem a luta, vem a tempestade, vem a adversidade, mas você continua acreditando em Deus, você continua crendo, colocando a sua confiança no Senhor. Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Muitos querem que Deus faça, mas não confiam. Muitos querem que Deus venha fazer, abençoar, multiplicar. Querem as demais coisas, mas não buscam em primeiro lugar o reino de Deus. Prioridades, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Muitos querem que Deus venha fazer, abençoar, mas não entregam, não abrem o coração por completo, na totalidade. Estamos falando de intensidade na paciência, intensidade na perseverança, mas intensidade em buscar a Deus. Colocar intensidade, falamos aqui no Réveillon, no culto da virada, intenso, é aquilo que extrapola o valor normal. Dei aqui alguns exemplos, por exemplo, a temperatura. Então, quando você extrapola o valor normal, um padrão aceitável, uma condição normal de temperatura e pressão, você tem um calor intenso, ou um frio intenso, intensidade. Que nós venhamos extrapolar na nossa vida espiritual, extrapolar na vida de oração, extrapolar na busca a Deus, querer cada vez mais se dar mais, se entregar mais, confiar mais em Deus. E o mais Ele fará. Entrega, abra o coração e o mais Ele fará. Confia no Senhor, não te estribes no próprio entendimento, como diz Provérbios. E quantas passagens, quantos versículos. Por isso ele diz, tomai o modelo, os profetas. Padeceram, sofreram, foram caluniados, foram esbofeteados, mas cumpriram a palavra do Senhor. E eis que temos por felizes aqueles que perseveram firmes. E ele traz um dos maiores exemplos de perseverança e paciência que nós temos na Bíblia, Jó. Ele diz, temos por felizes, versículo 11, temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Firmeza. E nós lembramos o que Jó passou. Jó era um homem com qualidades fantásticas. Deus fala de Jó que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas Jó perde muitas coisas, seus bens, seus filhos, sua família, menos a esposa. Jó perde sua saúde, tem que se raspar com cacos, com telhas, momento de dor, momento de choro,
dias sem falar uma palavra com, os seus amigos, porque o sofrimento dele era tão grande. Mas o que acontece? Exemplo de paciência. Tomamos por modelo, ali como ele diz, felizes aqueles que perseveram firmes. Então temos que ser intensos na perseverança. E não é perseverar somente na bonança, é em qualquer tempo. O que é perseverar? Perseverar na fé. Continuar acreditando, continuar crendo. Muitos falam, muitos desacreditam, muitos zombam, muitos vêm ali e lamentam, mas você continua acreditando. Jó, ele vai declarar: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Senhor, eu bem sei que tudo podes. E ele diz aqui: sabemos o que o Senhor deu a Jó. Deus o restituiu, Deus deu a ele muito mais do que pedimos, do que aquilo que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quando achamos que Deus não pode fazer, não pense assim. Deus, ele pode fazer, Efésios capítulo 3, versículo 20, infinitamente mais. Pedimos muitas coisas, pensamos muitas coisas, e Deus pode fazer infinitamente mais. Então que nós venhamos fazer como aqui Tiago nos ensina: o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo, porque vimos ali o fim que Deus deu para Jó. Deus o abençoou, Deus multiplicou, deu filhos e filhas, tão belas como nunca se viram. Querem a PUC. É muito linda a história de Jó, depois leia. E assim eu creio que se nós permanecermos, Deus, ele é infinito na sua misericórdia, ele é compassivo, ele é longânimo, e se você permanecer firme, se você perseverar, se nós formos pacientes, mesmo no meio da adversidade, da dor, da luta, Priscila aqui deu aqui rapidamente um testemunho, seja paciente, não perca a esperança, e lá na frente, no tempo certo, você verá, você contemplará a provisão de Deus, o milagre de Deus, o escape de Deus, a porta se abrindo, aonde ninguém está vendo, o mar vai se abrir, aonde ninguém está vendo, você verá, o primeiro homem da fornalha, te livrando do poder do fogo, aonde ninguém está vendo, onde todo mundo via, Daniel devorado por leões, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou desses leões. Mas é necessário perseverar. O que nós mais vemos na Bíblia, como ele diz aqui, profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que viveram um milagre, porque perseveraram. E o maior milagre é a nossa salvação. Muitos deixam de receber a bênção, estavam tão perto, tão próximos, mas não perseveraram. Meu desejo é que nós venhamos ser intensos em perseverar, em crer, em acreditar, e não desviar, não esmorecer na fé. Por isso que ele nos faz lembrar, lembra que Deus é cheio da sua misericórdia e é compassivo. Aí Jeremias nos ensina, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, são infinitas, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é longânimo, o Senhor tem compaixão de nós, Jesus se compadece de nós. Lembra de Bartimeu, cego, mendigo, à beira do caminho, quando houve o tropel da multidão, palavra linda, quando houve a passagem da multidão, o que ele faz? Começa a clamar pelo título messiânico de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Repreenderam ele, e ele clamava ainda mais: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus teve compaixão, manda trazer. E aquele homem recebeu o milagre, recebeu a cura, recebeu a salvação. Que cura? É importante, sim. O enfermo quer ser curado, o que tem necessidade quer que a porta se abra, mas tudo isso é paliativo, é passageiro. Não adianta a cura e perder a salvação. Como aqueles leprosos, 10 leprosos, Jesus fala, podem ir se apresentar ao sacerdote, eles são curados. Um volta, agradece, era samaritano. Os judeus não se davam com os samaritanos, ele volta, agradece. O que ele escuta de Jesus? A tua fé te salvou. Que nós possamos buscar isso aqui, ser pacientes até a vinda do Senhor Jesus, porque Ele está voltando, e zelar, batalhar pela nossa salvação.
Podemos perder tudo aqui nesse mundo, mas não podemos perder a presença de Deus e a nossa salvação. Não podemos negociar a nossa salvação. É o que Jesus tanto nos ensinou, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Em Jesus nós podemos achar o descanso para a nossa alma. E ele continua dizendo, acima de tudo, versículo 12, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. E o versículo 13, agora ele vai falar sobre a perseverança na oração. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Tantos pontos que nós precisamos ser intensos, perseverantes. E falamos aqui sobre a oração. Não podemos deixar de orar. Precisamos ter uma vida incansável na oração. É o que Jesus fez, é o que Jesus nos ensinou, é o que a Bíblia nos ensina. Está sofrendo? O que fazer na hora do sofrimento? Clamar, orar. Faça a oração. Tem pessoas que na hora do sofrimento tentam de tudo e esquecem da oração. Da mesma maneira, está alegre, fazem de tudo, mas esquecem da oração, deixam de louvar, deixam de agradecer. Está alegre? Cante louvores. Louvor de gratidão, louvor de adoração, adore a Deus. Está alguém doente? Vamos nos reunir, vamos orar, como ele diz aqui. Chame os presbíteros, estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E diz o versículo 15, a oração da fé salvará o enfermo. Olha só que interessante. Pode curar? Pode. Mas não está dizendo curará o enfermo, salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Porque, diz o versículo 16, confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração, a súplica do justo. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. Então estamos falando sobre ser pacientes, e só há uma maneira de conseguirmos chegar lá no final. Para sermos pacientes, para sermos perseverantes, é necessário ter vida de oração. A oração é a chave que vai abrir muitas portas. A oração é o remédio que vai trazer muito bálsamo, muitas curas. E por aí vai. Não existe vida cristã sem oração. Vemos isso em toda a Bíblia. Por isso que nós vemos aqui, quando nós falamos sobre perseverança, sobre sermos pacientes, em meio à dor, em meio à adversidade, em meio à aflição, em meio à tempestade, em meio aos gigantes que afrontam, em meio aos leões que estão querendo devorar. A Bíblia ensina, João ensina. O diabo, nosso adversário, está ao derredor como um leão, buscando alguém para devorar, tragar. Mas aquele que está contigo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que está do teu lado é o leão da tribo de Judá, é o Todo-Poderoso, é aquele que tudo pode, é o que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus fala, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aquele que está contigo é aquele que fala e diz que se você está nele, o maligno não toca, nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus, o maligno não toca. Temos aqui a história de Jó, só pôde ir até onde Deus colocou o limite. Toca nas coisas, mas não toca nele, aí tocou nas coisas. Agora toca nele, mas poupa a vida. Ou seja, Deus ele está no controle, Deus ele é soberano, soberania, é o controle total. Quando ele dá uma palavra, nada vai impedir. Quando ele dá uma palavra, força nenhuma no universo pode impedir o agir de Deus, o mover de Deus na nossa vida. Por isso é necessário orar. Sofrimento? Ore. Está alegre? Cante louvores. Está enfermo? Oração. Se você quer chegar lá, né, no porto destino, nessa trajetória, né, da vida, se você quer só uma maneira, é tendo vida de oração.
E ele diz aqui, quando nós oramos, a oração da fé salvará o enfermo. E não estamos falando apenas de enfermidade física, porque biblicamente nós sabemos que tem vários tipos de enfermidade. A física, né, um vírus, enfim, biológica, né, enfermidade natural. A espiritual, por causa de um demônio, acontece, como Jesus tanto curou. Jesus curou expulsando demônios. Enfermidades, né, por causa da mente, enfim, seja qual for, a oração da fé salvará o enfermo. Jesus, ele tem autoridade sobre todo tipo de enfermidade. O que tem nos feito sangrar espiritualmente, o que tem feito a gente ser um enfermo, um coxo espiritual, o que tem faltado. Lembra que a oração da fé pode salvará o enfermo, mas é necessário orar, é necessário clamar, e o Senhor o levantará. Então é noite de orar, é noite de clamar, e eu creio que o Senhor está levantando, o Senhor está reerguendo, o Senhor está colocando nossos pés firmes sobre a rocha, para você enfrentar esse 2022, não sozinho, mas confiando em Deus. Cada dia, cada momento, não ande ansioso pelo dia de amanhã. Basta cada dia a sua necessidade, cada dia o seu mal, cada dia a sua bonança, como Jesus ensina. Mateus capítulo 6. Quer andais ansiosos quanto ao que é vez de comer, beber ou vestir? Façamos a nossa parte. Busquemos em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas, e o Senhor o levantará. Guarde essa palavra, o versículo 15, a oração da fé salva o enfermo, e o Senhor o levantará. Assim eu creio que Deus está levantando, Deus está renovando, Deus está fortalecendo, perdoando pecados. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai os nossos pecados, orai uns pelos outros para serem curados. Assim Deus ele age, assim Deus ele trabalha. Que quando nós falamos de pecado, falamos aqui no Réveillon, precisamos ser intensos em combater o pecado e não aceitar o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Pecado distancia de Deus. Salário do pecado, a retribuição, a paga é a morte. Mas Jesus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Por isso é necessário arrependimento. Não podemos vir, ser atraídos para a igreja, para o reino de Deus, por outro motivo, por causa de pessoas, por causa de luzes, música, tudo isso é bom, é bonito, mas o verdadeiro atrativo é o que Jesus nos ensina. Ele começa pregando o seu evangelho, pregando. João Batista começa o seu ministério pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não podemos ser atraídos para o reino de Deus por causa de milagre, por causa de bênção. Deus faz tudo isso, amém. Mas é necessário buscar a salvação, arrependimento, como eu falei aqui de manhã. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, segundo Crônicas capítulo 7, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, ouvirei dos céus a sua oração, sararei a sua terra. Por isso que é importante orar, mas é necessário buscar o perdão dos pecados, e Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Muito pode a oração do justo. Ele traz um exemplo, Elias. Lembra de Elias? Depois você leia Reis, a partir do capítulo 17, 1 Reis, vai falar sobre Elias, um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e do céu desceu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Só para lembrar quem foi Elias, profeta, fez aquele desafio no Monte Carmelo contra os profetas de Baal, de Azerá. Junta todo mundo lá no Monte Carmelo. O Deus que responder por fogo é o Deus verdadeiro. Estou resumindo, tem outros feitos ali com Elias, mas enfim, lá no Monte Carmelo. Aí os profetas de Baal começam a clamar a Baal a se mutilar, a se machucar,
Acontece nada. Elias restaura o altar, derrama algo precioso, porque era um período de seca, porque Elias falou, não vai, para Acabe, rei, casado com Jezabel, perseguia, enfim, maus diante de Deus, e Elias predisse a seca, não vai chover. E aqui vemos que ele era um homem de oração, era um homem que estava na face de Deus, andava na presença de Deus. Elias, ele falava, olha, por Deus diante da qual face eu estou. Alguém que tinha intimidade com Deus. Por quê? Porque ele orava, era um homem de oração. Ele orou e para que não chovesse, não choveu. Acabe ficou desesperado. E ali naquele Monte Carmelo, quando vai Elias clamar a Deus para que o fogo do céu descesse e todos viessem a ver que Deus era o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, ele restaura o altar, derrama ali água, vários cântaros de água, era algo valioso, numa época de seca, tanto tempo, 3 anos e 6 meses sem chuva, derrama algo precioso naquele altar, e Deus responde com fogo. Deus faz fogo do céu cair. E assim aprendemos que tudo isso acontece porque oramos, porque ele orou. De novo, orou, e o céu deu chuva e fez germinar da terra os seus frutos. Às vezes a gente louva aqui, né? Eu vejo uma pequena nuvem. Por quê? O que você está vendo, seu moço? Aí olha, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Então pode dizer a Acabe que vai chover. Mas por tudo isso porque ele orou. Está lá em Reis, depois leia, né? Faz chover, louvamos tanto isso. Mas por quê? Vida de oração, vida incessante de oração. Elias era um homem semelhante a nós, aos mesmos sentimentos, errava, falhava, sentimentos humanos, mas tinha um posicionamento, combater o pecado, se afastar do mal, e buscar e orar e clamar. Orou com instância. Está aqui a chave. Devemos ser incessantes, devemos ser pacientes até a vinda do Senhor, que venhamos perseverar na oração. Ele orou com instância, que nós possamos ser homens e mulheres de oração. Meu desejo nessa noite, que nós possamos guardar essa palavra, não apenas para 2022, mas para a nossa vida. Ser pacientes, sermos perseverantes, pacientes porque a vinda do Senhor está próxima, perseverantes, para quê? Para que na adversidade, nas dificuldades, não venhamos perder a fé, não venhamos deixar que o coração venha enfraquecer, como diz aqui a palavra de Tiago. E há uma maneira de você conseguir tudo isso, de nós conseguirmos, é vida de oração incessante. Ele era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Então, sabe o que diz aqui? Não tem desculpa. Ah, pastor, eu sou isso, eu sou... Todos nós somos falhos, somos fracos. Mas não deixe para amanhã, não deixe para depois. Elias sujeito aos mesmos sentimentos que nós, homem semelhante a nós, mas orava. E Deus usava, ele profetizava. Fogo do céu caiu, tantos feitos. Depois ele passa para Eliseu, enfim. Mas aprendemos aqui, precisamos ser homens e mulheres de oração, sujeitos aos mesmos sentimentos, mas não pode ser que a falha humana, a falibilidade humana venha prevalecer e impedir você de buscar a Deus, de vir à casa de Deus, de servir a Deus. Por isso, persevere, seja um homem e uma mulher de oração. Por isso que ele diz aqui, a oração do justo pode muito nos seus efeitos, e quando nós oramos, a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor te levantará. Coloque-se de pé nesse momento. Eu creio que o Senhor está levantando homens de Deus, mulheres de Deus, está renovando, está fortalecendo, está abençoando, está trabalhando em nossas vidas, em nossos corações. O Senhor o levantará. Quem te levanta é Deus. Quem te levanta é o Senhor. O Senhor o levantará. Firma os pés sobre a rocha. Mas cuidado,
Senhor, Ele levanta, mas aquele que está de pé tem que olhar para não cair. Cuidado, o Senhor levanta, nos tira do tremedal de lama, firma os pés sobre a rocha, como diz o salmista. Fale com Ele, fale com o Senhor. Perseverar, paciência. Comece a falar com Deus. Jesus está voltando, não perca essa esperança. Esteja pronto. Jesus muito falou da sua vinda. Como um ladrão, não esperamos e Ele voltará. As 10 virgens, 5 prudentes, 5 não eram. Chegou o noivo. Cuidado, não perca essa esperança. Jesus está voltando. Mas persevere. Mantenha a paciência. Mantenha a fé. De tudo que foi ministrado aqui, não desista de Deus, não desista dos caminhos do Senhor. Ensina sua família, seus filhos nos caminhos do Senhor. Os dias são tão maus. O diabo vem com ardil. E para resistir no dia mau, devemos nos fortalecer no Senhor, na sua armadura. Leia a palavra de Deus. Somos intensos para tantas coisas. Às vezes você é envolvido num projeto com tanta intensidade, foi até tantas noites sem dormir. E para Deus, seja intenso na leitura da palavra, em orar, em clamar, em buscar, em orar, em perseverar, intensidade. A oração do justo, a nossa oração, pode muito nos efeitos. Salvará o enfermo, coloca de pé, o Senhor te levantará. Lembra que quem levanta é Deus. Quando por causa das nossas limitações, das nossas fraquezas, estamos sem condições às vezes de dar um passo, quem te levanta é Deus. Mas temos que orar. E você nessa noite, que tem uma causa impossível, que tem um pedido de oração, nós vamos orar. Vem aqui à frente. Você que deseja, nós vamos orar, como diz a palavra do Senhor, com óleo, ungir. Algo que só você e Deus sabe. Uma causa impossível, uma porta a se abrir. Estendam suas mãos para cá. Como diz a palavra de Deus, creia nessa palavra. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Você que precisa ser levantado, ser renovado, ser batizado com o Espírito Santo, é você e Deus. Enquanto nós louvamos, nós vamos orar. Não é o óleo, não é a liturgia, mas é o poder de Deus, é a oração. Estendam suas mãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, como diz a Tua palavra, que haja o milagre, que haja o renovo, que haja o fortalecimento. Levanta, Senhor, a oração da fé levanta.
Ó Pai, em nome de Jesus, toma cada causa. Tu conhece, abre a porta que aos nossos olhos pode ser impossível. Pai, em nome de Jesus, a cura que aos nossos olhos pode ser impossível, mas para Ti não há impossível. Renova, fortalece, dá o bom ânimo. Ó Deus, em nome de Jesus, vem sobre a Tua filha, sobre o Teu filho, sobre o Teu servo. Pai, supre as necessidades, contempla o coração. Pai, em nome de Jesus, vem com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Coloca de pé, Senhor, como diz a Tua palavra. Que ninguém venha, Senhor, se abater, que ninguém venha, Senhor, enfraquecer o coração. Em nome de Jesus, levanta, levanta, o Senhor o levantará, o Senhor o levantará. Em nome de Jesus, volte ao seu lugar louvando ao Senhor. Glórias a Deus, aplauda o nome do Senhor. Seja levantado, seja reerguido. Quem levanta é Deus, quem coloca de pé é Deus. Tenha uma vida de oração.